Convido a comunidade a abrir Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Existe um pastor que ele só prega sentado. Alguém lembra o nome dele? Já falei com alguém. É o pastor Luiz Saião, grande hebraísta, foi o tradutor da Bíblia NVI, e foi também o tradutor, não, o diretor executivo da tradução da NVI, da Bíblia Almeida século XXI, inclusive da Bíblia Aresai de Eugênio Peterson, né? Então, Luiz Saião, os nossos especialistas em hebraico no Brasil, só para necessidade. Nós vamos aprender com ele, quem sabe vai ser gostado. Lucas capítulo 10, nós vamos trabalhar hoje na sequência das parábolas de discipulado. Vamos trabalhar a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, o perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para entrar na vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ama o Senhor seu Deus de toda o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e verá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E a resposta disse Jesus: o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas pontes de São Carlos. Esses retiraram as roupas, se espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada no sacerdote, quando viu um homem, passou pelo lado, e assim também o levita. Quando chegou ao lugar, não viu. Passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-se das feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o que falei. Disse Jesus disse que vá e faça o mesmo. Pai bendito e amado, pedimos a tua bênção, que o Senhor possa abençoar grandemente cada pessoa que aqui está. Que o Senhor possa me dar graça também para poder expor essa palavra que hoje o Espírito do Senhor nos ajude. Que os 4 princípios das Escrituras, ensinar, repreender, corrigir e educar, se cumpra nessa noite nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 10, 25 a 37, trata da parábola do bom samaritano. Este é o meu título aqui hoje. A parábola do bom samaritano. É interessante que a parábola do bom samaritano, ela inspirou muitas sociedades. Por exemplo, hoje nós temos hospitais com o nome de bom samaritano, asilos com o nome de bom samaritano, fundações do bom que também levam o título de samaritano. Ou seja, o título samaritano se transformou no sinônimo de bondade, misericórdia, compaixão, generosidade. Quem diria? Principalmente porque os samaritanos da época de Jesus eram, podemos dizer assim, uma classe, da opinião dos judeus, obviamente subhumana. Basicamente um animal. Eles chamavam os samaritanos de porcos. Os judeus não comiam porco, não odiavam porco, não criavam porco. Então, de repente, os samaritanos entram na história como sinônimo de alguém misericordioso, né? Quando alguém faz o bem, olha, eu sou samaritano. Ou então, quando você quer ironizar alguém, né? Está dando um monte de ponto samaritano, né? Com
essa sua atitude, mas, de fato, essa história é explicativa. De fato, essa história ilustra como nós devemos viver a nossa religiosidade nos dias de hoje. O texto que nós lemos é interessante, porque ele começa com uma pergunta do perito da lei. Olha o que diz aí. Certa ocasião, o perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? O que eu preciso para herdar a vida eterna? É interessante porque ele usa a expressão herdar a vida eterna, porque eles consideravam que eram herdeiros naturais da vida eterna. Só de ter nascido judeu, só de ser da descendência de Abraão, eles são naturalmente herdeiros da salvação, dignos de serem salvos. Então ele pergunta para Jesus: que significa herdar a salvação? Um pouco até estranho, porque se a salvação é algo herdado, então não precisa fazer nada, basta ser filho de Deus. Mas ele fala: o que eu preciso fazer? Jesus então responde para ele, dizendo assim: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você lê? E aqui Jesus já começa estabelecendo duas questões. A primeira é: está escrito na lei? Presta atenção. Isso é importante, esse detalhe que a gente passa a esquecer. O que está escrito na lei e como você a lê? Porque aqui nós temos dois aspectos. Uma coisa é o que está escrito na Bíblia, outra coisa é como eu e você estamos lendo essa Bíblia, como eu e você estamos interpretando essa Bíblia. Então Jesus disse: o que está escrito na lei e como você a lê. Por que como você a lê? Porque havia outras leituras, havia perspectivas diferentes do texto. Os rabinos mesmo discutiam interpretações de texto, brigavam entre si. Havia até escolas rabínicas que tinham posições e posturas diferentes sobre vários textos. Por exemplo, no Mateus 19, sobre o divórcio, a escola de Hillel tinha uma opinião diferente da escola rabínica de Shammah. Então Jesus pergunta: o que está escrito é uma coisa, segundo, como você a lê? E aí ele dá uma resposta que resume a essência da lei, quando ele diz: você deve amar a Deus, né? E aqui ele apresenta 4 características, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ele apresenta 4 coisas, eu estou falando agora, Mateus são 3. 4 aspectos. E ele diz: e o próximo como a si mesmo. Ou seja, eu cumpro a lei. E aqui ele está citando Levítico 19, que diz: agora o próximo a si mesmo, Levítico 19, 18, e ele está citando Deuteronômio 6,3, que amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele falou: toda a lei se resume nisso. Como judeu, a Torá era a essência da lei deles. A Torá, que é os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, esses 5 livros representavam a essência do manual de fé deles. Então ele vai citar exatamente a Torá, e ele cita basicamente esses 2 mandamentos que resumem toda a lei. Os 10 mandamentos se dividem: os 4 primeiros é amar a Deus, e os 6 últimos amar o próximo. Então ele acertou, ele falou: beleza, é isso mesmo, vá e faça isso, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo. Mas aí, como a ideia do perito da lei, e essa era a ideia dos escribas e peritos da lei da época, era fazer uma pegadinha para Jesus. O alvo deles era colocar Jesus em xeque. O alvo deles era testar Jesus, ou melhor, o alvo deles era levar Jesus à contradição. Como ele queria checar se a doutrina de Cristo era ortodoxa, ou seja, correta, reta, ou se a doutrina de Cristo era espúria. Eu quero saber se o que você crê, o que você pensa, está de acordo com o que está na lei, ou melhor, de acordo com como nós lemos o que está escrito. Não de acordo com o que está escrito, mas de acordo com a nossa leitura. Será que a maneira que eu leio a Bíblia nossa? Então nos diz qual é o seu próximo. Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta. Quem é ele disse assim: e quem é o meu próximo? Ele foca
na questão do segundo mandamento. É interessante que a palavra do bom samaritano, ela foca no segundo mandamento, amar o próximo. Mas se você ler a sequência, vai falar de Marta e Maria. Marta e Maria foca no amar a Deus. Porque a grande questão do diálogo de Jesus com Marta e Maria é: qual é a melhor coisa? Priorizar o Senhor, estar diante do Senhor, estar diante do altar. Então, o diálogo de Jesus com Marta e Maria foca no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas esse diálogo com o samaritano, com o perito da lei sobre a palavra do bom samaritano, tem uma preocupação de falar deste segundo mandamento, que é amar ao próximo. Só que parece que Jesus está querendo dizer é que eu não posso amar a Deus sobre todas as coisas se eu não amar o próximo. Essas duas coisas estão sincronizadas. Elas são interdependentes. Joãozinho, na sua primeira carta, vai trabalhar isso. Para Joãozinho, na primeira carta, ele vai dizer que eu não posso amar a Deus e odiar o irmão. Ou seja, as duas coisas andam juntas. Então Jesus vai focar, já que a pergunta dele traz Jesus para o segundo mandamento, Jesus então foca em explicar esse segundo mandamento. E aí, eu penso que Jesus, ao explicar a palavra, mostrando o segundo mandamento, eu penso que Jesus está subentendendo que é impossível amar a Deus sobre todas as coisas se eu não amar a Deus como a Deus. Por isso, eu vou deixar uma pergunta para nós avaliarmos. Quais as características de quem ama a Deus de todo o coração? Essas 4 coisas apresentadas aqui, na verdade, ele vai falar aqui de coração, alma, força e entendimento, significa uma coisa só: amar a Deus com toda a sua personalidade, integralmente. E a minha pergunta é essa: quais as características de quem ama a Deus de todo o coração? Vamos lá. Primeiro, quem ama a Deus de todo o coração não usa o próximo para conquistar as suas coisas na vida. Quem ama a Deus de todo o coração não usa o próximo para conquistar as suas coisas na vida. E aqui o foco está no ladrão, porque é isso que o ladrão faz. O ladrão olha para o outro como objeto do prazer dele, como objeto das conquistas dele. O ladrão trabalha com a seguinte lógica: o que é seu é meu, seu dinheiro é meu, sua joia é minha, sua casa me pertence. Essa é a ideia do ladrão. E os ladrões estão cada vez mais se especializando, aprofundando na arte de roubar. Os ladrões agora descobriram um jeito de roubar a senha do seu reconhecimento facial. Imaginou isso? Eu vou abrir no banco reconhecimento facial. Os ladrões descobriram isso. Então, tem coisa fantástica hoje. Vai falar sobre isso. Também de Deus. Ou seja, eles estão cada vez mais aprimorando os golpes. Não só os idosos. Tudo que lança de positivo, eles criam uma forma de burlar. Quem assistiu o famoso, brilhante filme baseado em fatos reais do Leonardo DiCaprio sabe disso. O camarada era tão inteligente que foi contratado para trabalhar para o governo. O ladrão foi contratado para trabalhar para o governo. Então os ladrões existem exatamente para tirar o nosso sossego, nossa paz. Ah, pastor, mas aí eu não me encaixo, né? Mas aí é que eu penso: será que a nossa relação com os outros não é uma relação de ladrão? Quando eu olho para o outro como objeto, quando eu olho para o outro como trampolim para me subir na vida, quando eu faço do outro um meio e não fim, quando eu estou o tempo todo explorando o amigo, explorando a amiga, explorando o pai, explorando a mãe, explorando o filho, não existe amor, só exploração. Eu estou roubando eles, porque eu não tenho interesse neles, eu não tenho prazer neles, eu quero o que eles podem me dar.
praticamente eu dou para eles algumas doses de generosidade, mas essas doses de generosidade têm como única função manipulá-los para que eles não saiam de perto de nós, para que eles não se afastem, porque eu preciso dessa fonte, é a minha fonte de riqueza, eu preciso dele para viver, eu preciso dele para poder chegar onde eu quero. É isso que o filósofo judeu Martin Buber vai trabalhar no seu livro O Eu e o Tudo. Quando Martin Buber descreve 3 tipos de relações possíveis entre os seres humanos. A primeira relação possível, segundo o filósofo judeu, que inclusive foi professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, inclusive fez uma tradução do Antigo Testamento todinho. E o Buber vai dizer que existe, que a primeira relação possível entre os seres humanos é eu isso. Eu isso significa, eu transformo o outro numa coisa, num objeto. Você é uma coisa, um objeto. Eu exploro você, eu uso você. Use seus sentimentos, use sua inteligência, use seu dinheiro, use o seu tempo, use tudo que você pode me dar. O que eu preciso de você, a única forma, o jeito que eu tenho de relacionar com você é transformar você numa coisa. Eu estou coisificando as pessoas, eu estou coisificando o ser humano. É isso que a sociedade materialista está fazendo. Nós estamos coisificando as pessoas para crescer na vida, mas eu não me interesso pelo outro, pelo sentimento do outro, pela dor do outro. A minha relação com ele é uma relação de objeto. Mas o Martin Buber vai dizer que existe uma segunda forma de me relacionar com o outro. Ele vai chamar de isso tu. É quando eu me lembro como objeto para o outro. Eu me lembro como produto para o outro. É uma relação patológica, doentia, aonde eu mesmo ofereço matéria-prima para o outro ser feliz. Eu me anulo, eu me desumanizo em função do outro. É isso que chama na psicologia contemporânea de amor doentio. Pessoas que amam demais, já ouviu falar? Existe até grupos de apoio para pessoas que amam demais. Elas se colocam nessa posição de isso eu, de isso tu. Onde eu olho para o outro, eu sou um objeto, eu me vendo assim. Muitas vezes a mãe se coloca nesse papel. Sabe o que o filho está usando? Está manipulando. Mas ela gosta de ficar nesse papel. É patológico, é mentira. É suscetível de análise, de terapia. Mas segundo ele existe a relação eu-tu. É quando eu olho para você como igual. É quando eu olho para você e vejo que você é tão digno, tão humano quanto eu. É quando eu olho para você e vejo que você é tão imagem de Deus quanto eu sou. E aí eu posso me relacionar com você de maneira saudável. Eu posso me relacionar com você de maneira pura. Onde eu estou nessa relação de mão dupla. Há uma reciprocidade entre nós. Mas o ladrão não. O ladrão só te vê como isso, como coisa. E a grande pergunta que fica para mim e para você é: na vida, no dia a dia, dentro da igreja, como de fato nós nos relacionamos? Como de fato nós vemos o outro? Esse homem que estava caído ali no chão, a gente não sabe se ele era judeu ou se ele era gentil. Por uma razão simples. Os ladrões bateram nele, tiraram a roupa dele. E havia 2 maneiras de você descobrir se alguém era judeu: pela maneira que ele vestia e pela maneira que ele falava. Não dá para saber se ele era judeu, porque eu não tinha condição de ver ele de roupa. Poderia ser um gentil, mas poderia ser um judeu que estava vindo dele depois da adoração. Provavelmente havia. Os estudiosos acreditam que a melhor hipótese é que ele era um judeu. Aquele assaltante a gente não sabe. Alguém poderia dizer essa maneira que bateu nele. Talvez não. Ninguém sabe quem era aqueles assaltantes. O fato é que a função dele só destruiu. Hoje a psicologia fala muito de pessoas tóxicas.
Tudo é tóxico. Pai tóxico, mãe tóxico, irmão tóxico, filho tóxico. Fuja dos tóxicos. Isso é até meio paranoico, né? É perigoso. Isso é até perigoso. Mas a grande verdade e a grande lição que fica para nós é exatamente como eu me vejo nas relações humanas. Como esse ladrão. Mas a segunda questão: quais as características de quem ama a Deus de todo o coração? Segundo lugar, quem ama a Deus de todo o coração não usa a religião como desculpa para não amar o próximo. Se o primeiro ponto explora o ladrão, o segundo ponto vai explorar os religiosos. Quem ama a Deus de todo o coração não usa a religião como desculpa para não amar o próximo. Foi exatamente o que fizeram os religiosos. Eles vinham do templo, provavelmente um sacrifício no templo. Muitos judeus passavam por ali. Por quê? Uma razão simples: é que Jericó, depois de Jerusalém, era a cidade com o maior número de sacerdotes. Acredite-se que metade das ordens dos sacerdotes moravam em Jericó. Existia cerca de provavelmente 12.000 sacerdotes naquela época. Metade moravam em Jericó. Então a possibilidade de descer um sacerdote ali, um levita, sentir Jericó, era muito grande. E é o que aconteceu, eles estavam vindo. Provavelmente já tinha feito a cerimônia deles, provavelmente já tinha feito a atividade litúrgica deles no templo. Eles já voltando para suas casas, esperando, quem sabe, a próxima cerimônia, ou o próximo, porque havia um rodízio de sacerdotes, a próxima oportunidade. E quando eles descem para Jericó, uma descida de aproximadamente 920 metros, numa estrada íngreme, cheia de barrancos, com a possibilidade de cair, escorregar. Hoje essa estrada existe 27 quilômetros. Segundo os estudiosos, ela é descida mesmo de Jerusalém, sentido de Jericó. E eles descem, e quando o sacerdote desce, cheio da pompa religiosa, consciente do dever cumprido, fiz o meu papel na religião, fiz o meu papel no culto, celebrei o culto, não é isso? Em vez de ele voltar no juízo, cheio da graça de Deus, ele observa, e provavelmente ele estava a cavalo, porque o sacerdote era uma classe da sociedade mais elevada, então tinha um cavalo, tanto ele quanto o levita. O samaritano estava a cavalo, e provavelmente o levita e o sacerdote também estavam com um cavalo, ou um outro animal parecido, burro, mas o fato é que ele estava. E quando ele observa o homem caído, ele passa para o outro lado. Ele vem e foge. O levita vem e foge. E por que ele faz isso? Todos os estudiosos entendem que o sacerdote estava preocupado com as leis cerimoniais da purificação. Porque se aquele homem, não sabemos se era judeu ou não, se aquele homem estava morto, e o sacerdote pegasse dele, ele teria que se contaminar, ele teria que passar por todo o processo de purificação. Segundo Joaquim de Jeremias, isso não necessariamente precisava acontecer com o levita. O levita não estava, segundo Joaquim de Jeremias, submisso a essas mesmas normas que o sacerdote. O levita, enquanto não está fazendo atividade religiosa, não teria problema ele atender aquela pessoa, e se ela morresse nos seus braços, também não seria nenhum problema. Mas para o sacerdote, sim. Então o sacerdote, entre obedecer a lei e ajudar aquela pessoa, ele preferiu ajudar a pessoa a obedecer a lei. Provavelmente, todas as pessoas que ficaram sabendo dessa história agradeceram ele, aplaudiram ele. Nossa, você está certo. Você está corretíssimo, é isso que um judeu ortodoxo e mandaré tem que fazer. O que eles têm que fazer é exatamente isso. Cuidar da religião. O importante é manter a instituição. Só que o sacerdote, vamos supor que ele se contaminasse.
Ele estava voltando o templo. Provavelmente, ele não precisaria ir na próxima semana para o templo para oferecer sacrifício, porque havia outros 12 mil sacerdotes. Então ele poderia, não, se ele estiver morto, eu vou ajudar ele, se ele estiver vivo, eu vou ajudar, e depois eu enfrento a semana de purificação. Ah, mas todas as pessoas vão me criticar, dizendo: o que ele cometeu de erro? Eu não quero saber o que os outros vão pensar, eu não quero saber o que os outros acham. Eu vou ajudar esse homem, ele precisa da minha ajuda, e eu vou dar assistência para ele. Mas o sacerdote não pensou nisso, diferente de Jesus. Quando questionado sobre o sábado dos discípulos dele, porque os discípulos dele estavam lá pegando espiga no dia de sábado, o que Jesus falou? O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Diferente de Jesus, que no debate sobre a lei da purificação, de lavar a mão, lavar a mão, ele vai dizer: o que contaria o homem é o que entra, não o que sai. É o que sai, não o que entra. Percebe? Vamos falar um ponto lá de trás. O que está escrito e como você abre. Jesus lia a lei diferente deles. Jesus tinha uma interpretação diferente. Para Jesus, a vida humana era importante. Para Jesus, ajudar o próximo era importante. É por isso que Santo Agostinho, ao alegorizar essa parábola, e ele faz uma alegoria dessa parábola, ele vai dizer que o samaritano aqui é Jesus. Hospedaria a igreja. E ele vai dizer: Jesus é esse samaritano que arriscou a sua vida para nos salvar, que não teve medo de se contaminar, que colocou acima da religiosidade. Esses homens fizeram da religião uma barreira, e é isso que acontece na nossa sociedade. Nós fazemos da religião uma barreira. Vamos ver o que de bom o outro faz. Nós temos dificuldade, nós colocamos os preconceitos antes do ser humano. Aquela pessoa fez o bem, mas ele é homossexual, eu já rotulo. Talvez seja por isso que o controverso e transgressor, pensador Rubem Alves, ao recontar essa parábola, ele vai dizer, em vez de falar o bom samaritano, ele vai dizer o bom travesti, passava pela estrada. Por que ele falou isso? Porque ele sabe que para a nossa sociedade religiosa, nós vamos jogar pedra, é impossível. Porque a nossa religião não consegue amar o outro, porque as nossas placas religiosas não permitem. Quando o Senhor foi falar com Pedro lá em sonho, apresentou para ele um lençol, no capítulo 10 de Atos, com vários animais, falou: coma. Eu não posso comer coisa imunda. Não é imundo, eu santifiquei para que é imundo. Apareceu a segunda vez: coma. Não posso comer, não como coisa imunda. Apareceu a terceira vez: coma. Eu não quis comer. Aí ele acordou e o Senhor falou: desce, tem um cara esperando isso, você vai comer. Por que Deus fez aquela imagem, aquele lençol com animais imundos aparecer diante de Pedro que ele comeu? Porque Pedro tinha uma missão: pregar na casa do Cornélio, que era gente. E naquele momento da igreja primitiva, eles ainda tinham resistência com quem não era judeu. Tinha resistência com o samaritano. Não entenderam nada que Jesus falou. Por isso que Lucas 24 fala: vocês não entenderam nada que eu preguei, não entenderam nada que eu falei, não entenderam mesmo. A ordem de Mateus 28 é ir para todas as nações, todas as etnias. Não se centralizou numa só, mas eles não entenderam. O Espírito Santo teve que se esforçar, trazer sonhos, falar no ouvido de Pedro, para que Pedro entendesse. Eu tinha que ir. Às vezes a religião nos impede de ajudar o próximo. Eu vou ajudar aquela pessoa, se ela é espírita, se ela é cheia de comunhão, se ela é budista. Quando aquele homem vai ajudar aquele moribundo, ele perguntou a religião dele. Me diga aí, qual é a sua religião?
Nunca me esqueço de um pastor do sertão, centro-oeste do Brasil, chegou na casa de uma pessoa que estava doente para orar por ele. E ele perguntou para aquela pessoa: você aceita Jesus como seu Salvador? Ele disse: não, eu não vou orar para você, só vou orar para você se você aceita Jesus. Foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Quando Jesus entra na cidade de Samaria, propositalmente, conversa com a mulher samaritana, ganha ela, ganha os seus conterrâneos, muitos deles, e chocou os discípulos. Jesus estava dando um exemplo para nós: para de usar a religião como cabeça, para de usar a religião para impedir as pessoas de ajudar as pessoas, para de usar a religião para não fazer obras de caridade. A gente tem dificuldade. Nunca me esqueço quando eu era pastor na cidade de Luz. Eu criei uma associação evangélica lá, de pastores. E aí, quando chegou no final do ano, eu fiz uma proposta da gente fazer um Natal sem fome. E a gente recolheu o maior número de cestas básicas possível para distribuir para os pobres. Aí eu falei para os pastores que eu ia procurar o padre. Aí alguns disseram: não, procurar o padre não é não. Beleza. Aí eu disse para outros pastores que eu ia procurar os espíritos. Os espíritos. Eles distribuem 24 cestas todo mês. Nós vamos deixar isso fora? Não, não nessa não. Eu vou procurar. Ele quiser ver comigo, vai. E fomos. Entrei dentro da confraria espírita, sentei lá dentro da confraria, com o presidente da confraria espírita, bati papo com ele, tornei amigo dele. Inclusive, quando aconteceram problemas lá, me procuraram ajuda para aconselhar. Fizemos de Natal, a rádio pela Folha Prata, filmou lá para ver. Disse que foi o melhor evento social da toda aquela região ali, do Oeste. Mas nós colocamos barreiras. Nós cremos na pregação do Evangelho, na exclusividade de Cristo e do cristianismo. Mas nós não podemos fechar as portas para ajudar o próximo, seja quem for que estiver ajudando. Se o espírito da sua rua levantou uma campanha para asfaltar a sua rua, você não vai apoiar aquele espírito? Porque ele é budista. Muitas das vezes a religião nos impede de ajudar o próximo. E nós não deveríamos deixar isso. É por isso que Tiago vai dizer que a verdadeira religião não está óbvia para o mundo. Ou seja, para Tiago, a verdadeira religião pensa no outro, pensa no próximo. Isso não anula a exclusividade de Cristo e nem a exclusividade do cristianismo. Eu continuo crendo que só há salvação em Cristo. E continuo crendo que só o cristianismo é a religião revelada de Deus. Continuo crendo. Mas nós criamos barreira. A pergunta que a religião precisa resolver: quem é? Próximo. Vou mudar a pergunta, porque Jesus mudou a pergunta. A pergunta do perito da lei foi: quem é meu próximo? Não foi? E qual foi a pergunta de Jesus para o perito da lei, no final da palavra? Dos três, os três, samaritano, sacerdote e judeu, qual deles, olha a inversão, era o próximo? Nossa. A pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é: eu sou próximo de quem? Se por um lado o levita colocava, usando aqui os estudiosos, o próximo como substantivo, objeto do qual eu preciso ajudar, dar assistência. Jesus traz um conceito do próximo basicamente
para o inverno uma forma de agir, forma de se relacionar com as pessoas. Eu sou o próximo de qualquer pessoa que precisa. Não é mais a pergunta quem é o próximo. A pergunta que tem que ser feita é: eu sou próximo de quem? Para Jesus, o indivíduo não tem um próximo. Para Jesus, o indivíduo não tem um próximo. Ele é o próximo. Ou melhor, passa a ser próximo de alguém. No sentido de Jesus, próximo é todo aquele que se coloca na posição de ajudar quem precisa. O foco está em mim e no mundo. Eu não tenho que ficar perguntando: esse é meu próximo ou esse é meu próximo? Porque para os judeus, a grosso modo, o próximo eram todos os outros judeus que seguiam a Torá. Porque se o judeu não segue a Torá, deixa de ser o próximo. O publicano, por exemplo, que era um judeu que servia a Roma cobrando imposto, não era o próximo. Os pecadores que rejeitam a lei e vivem como quer, não é meu próximo. Então meu próximo é só os judeus. E os fariseus iam além. Os fariseus diziam: o meu próximo é outro fariseu. Jesus dizendo assim: esse homem, se Zé ninguém, ele não sabe o nome, ele não sabe ser gentil, se Zé ninguém, ele não sabe ser judeu, que é romano. Esse Zé ninguém está aí, não tem nome, CPF, não sabe nada dele. Você é próximo dele? Ou você escolhe os seus próximos? O próximo é meu pai, o próximo é minha mãe, o próximo é minha irmã, o próximo é meu filho. Nós temos que reconsiderar o nosso conceito de próximo. Nós temos que rever o nosso conceito de próximo. Qualquer pessoa precisa de nós. É fácil? Não é. Nos dias de hoje, principalmente. Nos dias de hoje, a gente está cercado por uma sociedade desconfiada. Uma pessoa pede socorro e, na verdade, ela faz parte de uma gangue. Até que aí você para o carro para depois ver os amiguinhos dela te entregarem. Organizar isso aqui, trazer para a gente hoje. Esses dias eu vi um camarada no Instagram, ele estava filmando ele correndo. Quem corre deve filmar que está correndo. Né, Cassandra? Pode filmar que está correndo. Só não pode filmar sem camisa, Cassandra. Olha, correndo é achando. O que acontece? Ele estava filmando, aí ele falou, e era de noite, correndo. E tinha uma moça na frente dele. E ele falou: olha aquela moça ali, na minha frente. E ele falando, correndo, falando. Ela virou direito, na minha rua. Agora, se eu entro correndo atrás dela nessa rua, o que ela vai fazer? Ela vai desesperar, gritando por ali: ih, ladrão, assassino, estuprador. O que eu sou obrigado a fazer? E aí eu sou preso? Imagina, vou ter que ir direto. Pegar minha rua lá por trás para fugir dessa moça. Porque se eu até que provar, né? Eu sei que eu não vou mais. Nós vivemos uma sociedade que é difícil. Ser solidário. Pode. Né? Se parar na rua para dar uma carona, mas nós temos que pensar de que maneira nós podemos exercer a misericórdia. Eu penso que nós temos que rever, de fato, os nossos caminhos. E não deixar que a religiosidade nos impeça. Que a religiosidade nos amarre. A sua religião é a favor ou contra o próximo? A sua religião precisa de uma barreira
nos seus relacionamentos? A sua religião tem impedido você de conviver com as pessoas? A gente nem consegue se relacionar com as pessoas mais. A gente só quer relacionar com o crente. Eu sou de uma geração, eu só me relacionava com o crente. Meus irmãos me chamavam para o aniversário, falavam, não, vocês são mundanos. Não íamos ao aniversário de família. Porque a religião me ensinou que são mundanos, que são rótulos dos caminhos centrais. Com isso nós perdemos a oportunidade de ganhar e evangelizar a religião. Nós temos que voltar a conviver com os incrédulos, se nós quisermos evangelizar. Nós temos que voltar a aceitar convites para estar com eles em casamento, aniversário, sem perder a nossa identidade. Mas a nossa religião está fazendo a gente olhar para todo mundo que não é cristão com preconceito. E nós não podemos mais fazer isso. Porque as igrejas estão aí para mostrar a quantidade de sinônimos que está acontecendo dentro do nosso meio. Cada coisa que aparece, né, a gente não sabe muito como resolver. No meio evangélico, né? É uma verdade. Posso saber amém? Esse é o lugar. Qual as características de quem ama a Deus de todo o coração? Quem ama a Deus de todo o coração não mede esforços para exercer misericórdia na vida. Quem ama a Deus de todo o coração não mede esforços para exercer misericórdia na vida. É isso que está precisando acontecer com nós. Aqui, o primeiro ponto, a missão era sobre Platão. O segundo ponto, o foco era os religiosos. Mas aqui o foco é o samaritano. O foco é o samaritano. E há duas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, eu estou disposto a ajudar o outro quando ele precisa. E a segunda pergunta é, eu estou disposto a receber ajuda? Porque tem gente que não quer receber ajuda. Tem gente que não está aberta a receber ajuda. Não está aberta a receber assistência. É um curioso. Prefere tirar a vida. Quem era essa pessoa que buscou ajuda? Um homem suspeito, discriminado, rotulado, estigmatizado como porco, imundo, subhumano pelos fariseus. O ódio entre os judeus e fariseus já se passaram 8 séculos, desde a separação do reino do sul e do reino do norte. Desde aquela época, 800 anos se passaram de ódio e divisão entre eles. Ninguém espera que um samaritano pudesse fazer qualquer coisa boa. Ou como diz o Rony Alves, que um travesti possa ajudar o próximo. Ninguém espera. Mas o samaritano entrou nessa história para ser uma inspiração para nós. Para dizer para nós que nós precisamos olhar para os lados. Nós precisamos ver o outro, não como um trampolim para me fazer crescer na vida, não como alguém que existe em minha função. Hoje se fala muito de narcisista, né? Com sinceridade, se for levar isso muito a sério, eu achando que ser narcisista é a regra e não ser narcisista é a exceção. Porque uma das coisas que o narcisista é desumano, indiferente e usa todo mundo para alcançar o que ele quer. O ser humano está se transformando nisso. Uma sociedade extremamente narcisista. Mas este homem aparece nessa história para dizer para a gente: muda a sua forma de viver. Ô Jesus, por que o Senhor fez isso? Por que no diálogo do primeiro da lei o Senhor trouxe exatamente
alguém fora da normalidade, alguém espúrio. Porque Jesus sabia, no fundo, aquele perguntado só queria pegar ele, não queria de fato ajudar ele. O que nós podemos aprender desse samaritano? 4 coisas. Primeiro, ele observou o homem caído. Interessante isso, olha aí a palavra. Diz o texto: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando o viu. É interessante porque o levita viu. É interessante porque o sacerdote viu. E o samaritano viu. A pergunta é: os 3 viram. Mas essa observação mudou a rota, o rumo de quem? Todos nós assistimos nas redes sociais o que está acontecendo no mundo hoje. Todos nós estamos vendo na mídia, na televisão, o que está acontecendo hoje. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo hoje. A pergunta é: qual de nós é impactado por essa observação? Uns vêm e choram e ficam no chão. Outros vêm, não sentem nada e choram. Outros vêm e combatem por si. O samaritano viu. Qual a segunda coisa que ele fez? Teve piedade dele. Outras traduções dizem que teve compaixão. Ele apiedou-se. O sacerdote viu, mas não teve piedade. Os religiosos viram, mas não teve piedade. Mas o samaritano teve piedade. A pergunta é: você tem piedade dos que sofrem? Você tem piedade dos que estão passando dor? Você tem piedade daqueles que estão desempregados? Você tem piedade daqueles que perderam parentes? Você tem piedade daquele que quebrou o pé? Nós temos piedade. Ele aproximou-se. Ele se aproximou. Diz aí o texto. Ele viu que teve piedade dele, aproximou-se. Ele não fugiu. Ele não correu, igreja. Muitas vezes a gente vê alguém sofrendo e não aproxima. Muitas vezes a gente vê alguém passando uma luta, finge que não viu. Como disse alguém: eu não pergunto, porque eu não vou ajudar eles. Não vou me dispor deles. Quantos de nós se aproxima de quem precisa? Quem está em luta, quem está triste, quem está chorando? Daquele irmão que está faltando por causa de problemas da sua família, no seu lar. Quantos de nós se interessam? Será que em nome da religião a gente vai fugir? Batemos no peito, somos religiosos. Batemos no peito, falamos em línguas. Somos Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Vamos ficar aqui, Jesus? Vamos fazer tenda para nós? Vamos viver na cancionéria, como diz os pentecostais, orando em línguas aqui no monte? E que se lasque o mundo lá fora. Lá fora, no vale, estava um menino endemoniado, e os outros discípulos, os outros 9 discípulos não têm expulsão. O que ele fez? Ele se aproxima. Terceiro, o que ele faz? Ele utiliza os seus recursos para ajudar. Olha aí, aproximou e enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Ele não apenas viu, não apenas aproximou, teve piedade, ele usa os seus recursos. Interessante porque Hipócrates, o pai da medicina, o pai da medicina disse que quando uma pessoa teve uma ferida, que a gente deveria pegar uma lâmpada fina, enfaixar aquela ferida e borrifar, isso é Hipócrates, borrifar óleo e vinho. Ele acreditava que o óleo poderia ser um remédio para a dor, aliviava, e ele acreditava que o vinho poderia ser um antisséptico. Então, criou-se a cultura no mundo antigo de que o óleo e o vinho eram formas, eram remédios
usado para tratar feridas, principalmente porque o vinho, e por causa do álcool do vinho, ele era antissético. Então, aquele homem, vendo ferido, jogou. Eu imagino quantas feridas tinha. Aquele homem devia ter dado uns gritos, né? Jogar álcool, jogar vinho ali em cima das feridas, passar óleo, enfaixar. Ele usa os seus recursos para ajudar aquela pessoa. Agora, passa. Eu vou dizer agora. Porque é interessante a gente pensar que o Kenneth Bayer, os maiores estudiosos do Oriente ali, médico, inclusive foi missionário por 20 anos na Líbia, e depois foi missionário em Jerusalém, aí pesquisador, ele vai dizer que há uma probabilidade que se óleo e vinho que os samaritanos estavam levando era para o sacrifício, para usar como limpação. Agora você imagina, ele está pegando o vinho que era usado para derramar sobre o sacrifício, para julgar no altar das feridas do molinho. Ele estava usando os elementos da religião, os elementos escolhidos para oferecer ao Senhor. Não porque ele vai. Os religiosos não quis nem se aproximar. Samaritano pega os elementos da religião e aplica no altar da ferida do doente, daquele que está morrendo. Aí eu lembro de Paulinho, Romanos 12, quando ele fala que o verdadeiro sacrifício é o sacrifício vivo. Apresentai-vos a Deus vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável. Quando aquele homem derrama o vinho sobre as feridas, o azeite, que talvez poderia ser o sacrifício, ele estava fazendo a minha prática do sacrifício. Será que Deus ficou triste com ele? Por ele ter feito isso, se de fato o vinho e o óleo fossem da cerimônia religiosa? Jesus disse: o homem é maior do que o sábado. Nós estamos preocupados com o vinho. Nunca me esqueço, antigamente, as criancinhas queriam pegar o pão que sobrava da ceia e comer daquele culto para o vinho. Os pastores não pode. Tem que enterrar, que é sagrado. Nós criamos barreiras para ajudar as pessoas. Mas além de ver, de aproximar, usar seus recursos, ele acompanhou. Ele coloca ele no seu animal, provavelmente no cavalo. E se ele coloca ele no cavalo, talvez ele puxou o cavalo na corda e foi a pé para que o moribundo fosse no cavalo. Acompanha ele até a hospedaria. Ele não apenas jogou o óleo, jogou o vinho e faixou, ele deixou ele entrar no cantinho. Que alguém poderia vir matá-lo, ou uma fera, um leão, poderia vir, existia na época, devorar ele. Mas ele acompanha ele. E o mais importante, quando ele chega na casa, ele tira 2 denários, salário de 2 dias do trabalhador, e dá para aquele hospedeiro, e diz: cuida dele, e fala, na volta para seguir. Se precisar de mais dinheiro, parar. Ou seja, além de ver, aproximar, usar seus recursos, acompanhar, ele se colocou como responsável por aquela pessoa. Já parou para pensar isso? Ele se coloca como responsável por ele. Por isso, aqui nós temos uma aula de caridade, de misericórdia. Aqui nós temos uma aula de como ajudar o próximo. Mas nós não queremos. Eu volto a dizer que dentro das nossas famílias nós estamos ignorando as pessoas que precisam
nas nossas famílias, é uma verdade. Dentro da igreja, nós estamos ignorando as pessoas que precisam. Não aproximamos de quem está doente, não aproximamos de quem está precisando. Nós não conseguimos nem mandar uma mensagem. Nós não conseguimos nem perguntar como está. Você está bem? Você melhorou? A gente não consegue fazer isso. É uma verdade. A gente não quer saber. A gente não quer perguntar. A gente não se interessa. E dizemos para todo mundo que somos uma família. Família. A gente fecha o olho com as pessoas. Por isso que a pergunta do número 1 é: eu estou disposto a ajudar? Mas a pergunta número 2 é: eu estou disposto a receber? Porque tem muita gente que foge quando está com problema, que se esconde quando está com problema, não quer ser achado, não quer ser encontrado. Muita gente que fala orgulho não quer receber uma cesta básica, não quer receber uma visita, cria barreiras, cria obstáculos. As pessoas não querem ser ajudadas. Já tem outros que querem explorar o outro. Inventa motivos para pedir ajuda. Mas a pergunta que fica para nós é exatamente essa. Nós queremos ajudar-os? Nós queremos ajudar? Se é possível, se der certo a sua alegoria, eu não posso fazer comigo. Jesus seria esse samaritano. Nós, a igreja hospedaria, cada nós, atender os necessitados, atender as pessoas que precisam. O que está acontecendo com a gente? Morreu o nosso amor. Isso é virtual. Cada um de nós precisamos perguntar a nós mesmos: morreu o nosso amor? Quando as pessoas estão precisando, talvez uma forma melhor da gente ajudar seria também ajudar a patrocinar entidades que ajudam o sem teto, que as pessoas que não têm plano de saúde, não têm condição de tomar remédio, aquelas pessoas que não estão conseguindo pagar uma luz para uma água, o marido está desempregado, como é que vai comprar o leite lá para os filhos? Mesmo que não tem na igreja, vai ter lá fora. Tem outras entidades. Não é verdade? Nós temos que exercer misericórdia de qualquer jeito, de todo jeito. Está fazendo uma coisa do agasalho, nós não estamos fazendo. Para outras igrejas estão fazendo. Então vamos juntar agasalho aqui e mandar para cada igreja que está ajudando lá. Ou seja, é uma forma da gente fazer misericórdia. Mas nós não. Nós ficamos aqui. E aí gostamos de ficar postando textos bonitos no story do Instagram, de caridade, nós somos religiosos, seguimos só o evangelho, Alá é bom, né? Acho até problemático às vezes se eu quiser, mas é. E aí? A pergunta que fica para nós é essa: quais características que ama Deus do coração? Primeiro, que ama Deus do todo o coração, não usa o próximo para conquistar suas coisas na vida. Segundo, quem ama Deus do todo o coração não usa a religião como desculpa para não amar o próximo. E terceiro, quem ama Deus de todo o coração não mede esforços para exercer misericórdia na vida. Pense nisso. Vamos colocar aqui.